Doutora Denise, cristofobia, e já surge um novo termo, o cristofascismo. A senhora poderia explicar um pouco o que é a cristofobia, o cristofascismo, a diferença entre os dois? Como é que está essa situação aqui no Brasil? Os sinais são claros, a grande mídia muitas vezes abafa, não quer a disseminação. Tem um livro muito interessante, Como o Cristianismo Construiu o Ocidente, salvo engano. E logo no início é mencionado o Philip Jenkins, um renomado professor de História e Estudos Religiosos da Universidade da Pensilvânia. Ele faz uma afirmação que merece, sim, uma reflexão nossa. Ele diz que o anticatolicismo, anticristianismo, mas principalmente o anticatolicismo, é o último preconceito aceitável na sociedade americana. Então, repare, critica-se o preconceito em relação aos homossexuais, e aí chamam homofobia, aos trans, chamam transfobia, criticam o preconceito racial, e aí chamam de racismo, de discriminação racial, criticam o preconceito, a discriminação em relação ao estrangeiro, e aí chamam de xenofobia, mas, ao mesmo tempo, os ataques que muitas vezes vemos, inclusive dentro das universidades, dentro das escolas, quem tem adolescente, filhos, ou mesmo puxa um pouquinho pela memória das suas aulas aí de história, certamente deve se recordar que o que se revela da Idade Média, quando se estuda o período medieval, é a associação a que essa é a Idade das Trevas. Repare bem, a Idade das Trevas, onde principalmente a fogueira da Inquisição matou muitas pessoas por perseguição da Igreja Católica. Agora, repare bem, sem querer, como se diz no popular, passar o pano quanto a eventuais erros. A Igreja é obra divina, instituída por Cristo, legada ao nosso primeiro padre, Pedro, mas ela também é composta por homens. E homens erram, homens se desviam do bom caminho, que é Cristo, que é a verdade, a justiça. Agora, se esquecem que a Idade Média nos legou à universidade. E a primeira universidade é obra de cristãos, é obra da igreja. Universidade, o universo, a unidade na diversidade, a busca do conhecimento, a busca por uma formação qualificada, o amor à verdade que a razão revela. Então, Erivan, quem nos acompanha, de fato, o que se transmite muitas vezes não é à toa. Talvez, se for feita uma pesquisa no Brasil, os números sejam similares. 90% dos jovens nas universidades se envergonham de dizer que são cristãos. Já vi, transitando pelos campi que eu já frequentei, claramente jovens católicas ou evangélicas escondendo a Bíblia, o crucifixo que carrega um escapulário. Eu cito um exemplo, olha, durante um período antes da pandemia, um grupo de alunos, liderado por uma aluna católica, me procurou para organizar um seminário, colóquios sobre o catolicismo na universidade. E ela dizia que era necessário um professor coordenar para registrar esse evento e tudo no sistema da universidade e regularizar inscrições, reservar um espaço. Repare, Erivan, que eu sequer cheguei a divulgar esse evento em sala de aula. Não atrapalhou uma aula sequer. Eram debates, discussões sobre questões importantes para o catolicismo. Foi um procurador, foi um outro professor do ensino médio, um jovem
também de uma fundação católica, debater questões várias. Pois você acredita, Erivan, que invadiram o espaço para tumultuar? Eu tive que responder a 4 denúncias na ouvidoria da universidade porque estava violando o Estado laico. Mas peraí, não é um espaço plural? Ninguém foi obrigado a frequentar o evento. Ninguém foi obrigado. Não atrapalhou nenhuma atividade da universidade. Agora eu pergunto, se for ali realizado, por exemplo, uma espécie de culto pagão à mãe natureza, ninguém vai denunciar professor que esteja à frente de um evento dessa natureza. Ninguém vai invadir, nenhum cristão, católico ou evangélico vai invadir esse evento de conotação pagã. Então, vemos hoje, de fato, a universidade como um espaço, eu não diria nem refratário, mas, na verdade, como instrumento, sim, que por vezes atua nos ataques ao cristianismo. Você falava aí desse termo, cristofascismo. E vejo o absurdo, eu nem gosto, sabe? Há umas denominações, uns neologismos, fala-se de cristofobia, que é esse ódio aos cristãos, essa discriminação que eles passam a sofrer, mas que é abafada, a gente pode dizer invisibilizada, porque na verdade, os cristãos são vistos como uma maioria opressora, seus valores são valores retrógrados. Mas temos na Universidade Federal do Pará uma linha de pesquisa num programa de pós-graduação, Teologia e Críticas ao Cristofascismo no Brasil. Vejam, um misto de ignorância, má-fé, de quem cunha um termo dessa natureza. Porque o que é o fascismo? O fascismo é uma ideologia autoritária que concebe tudo pelo Estado, tudo para o Estado, nada fora do Estado. O culto a um partido que se confunde com o próprio Estado, a um líder político que se proclama pai dos pobres, que vai fazer tudo pelos trabalhadores, porque o fascismo na Itália era centrado nessa ideia de uma sociedade que seria possível viver o paraíso na Terra a partir do controle absoluto da vida das pessoas que cediam sua liberdade com a promessa de uma falsa igualdade e, para isso, um controle absoluto do Estado na vida das pessoas. Por outro lado, o que é que o Evangelho nos ensina? Que as pessoas devem ser livres, abraçar a fé como um encontro amoroso com Deus, com a verdade que é Cristo. O próprio Cristo diz: meu reino não é deste mundo. Já acompanhava a brilhante participação do amigo, advogado e colaborador Marcelo, falando sobre o julgamento do Cristo. Meu reino não é deste mundo. Esse dinheiro, essa moeda, dai a César o que é de César. Nesses experimentos totalitários como o fascismo, a pessoa era anulada em sua vontade, tinha que servir ao Deus-Estado. E para a gente, nenhum líder deste mundo ou o Estado deve merecer nossa devoção completa. Deus nos ensina, por meio de Cristo, a praticar a caridade, uma das 3 virtudes teologais, enquanto o fascismo, enquanto o nazismo achava que tudo deveria ser provido era pelo Estado, que era capaz de tudo. É essa a proposta do comunismo stalinista, do fascismo de Mussolini. E aí associar cristianismo a fascismo, só posso dizer que é um ato de absoluto escárnio, algo extremamente ofensivo. Na universidade, sim, infelizmente, eu não acredito que é fruto só de ignorância, de muita má-fé fazer esse tipo de associação.